Muito bem, voltamos com o nosso programa direto, com o nosso entrevistado dessa noite, o Antônio Bento Rodrigues, abordando agora o tema do primeiro seminário do emprego, que vai acontecer, como eu já falei antes. O Bento, como que aquele que tem, né, interesse em se apresentar a uma empresa, para conquistar um emprego, deve se comportar na elaboração de um currículo? Ricardo, até hoje nós colocamos aí na realidade, o cenário, né, econômico principalmente, né, do Brasil atual. E agora também Foi acho que as bom a gente- pessoas não precisam se desesperar, né? Eu quis fazer isso porque Aham. o momento é muito difícil. É difícil, é. Mas isso não quer dizer que não tem emprego. Claro, claro. Por Não é? exemplo, tem empresas que têm vagas, né? Só que essas vagas, então você tem que como preparar. O currículo, para mim, é um catálogo de um produto. Catálogo de venda de um produto. Se você elaborar um bom catálogo, que chama atenção positivamente, você vai vender aquele produto. Se você fizer um catálogo mal feito, dificilmente você vai vender aquele produto, porque o comprador associa aquela propaganda à imagem do produto. O que é o currículo? Nada mais é do que esse catálogo. Quem é o produto? Você. Então, o currículo tem que ser muito bem feito, tem que ser elaborado. E quem compra? São as empresas que fazem seleção de pessoal. Então, nós pegamos um currículo na mão, a gente começa a ler o currículo. E na nossa cabeça começa a formar a imagem da pessoa, através daquele papel. Então, se pega um currículo mal feito, com erros de português, um currículo que... uma coisa que as pessoas não se preocupam ao colocar no currículo, o que ela sabe fazer. Às vezes se preocupa tanto em colocar a função, dentro da empresa tal, de tanto a tanto, às vezes anos, e a função, mais nada. Então o que ela está trazendo? Informação nenhuma. E às vezes informações que têm pouca relevância, procura abordar escrever mais sobre isso. Então, essas são as dicas Tem que eu alguma dou. coisa que você acha fundamental no currículo? Eu explico a minha pergunta. É legal, por exemplo, é correto. Eu estou procurando emprego, e aí, ou fazendo uma entrevista, ou dizendo no meu currículo, eu estou, porque deve eu sou uma pessoa Polivalente. coringa, polivalente. Não, Né? está errado. Isso não se deve colocar A gente em vê currículo. muito isso. Vê muito. Né? Mas, Ricardo, Talvez ele pense fazendo assim, eu estou ajudando, né? Mas isso não é verdadeiro, porque não é isso que as empresas querem. As empresas querem pessoas... as empresas procuram o candidato que esteja alinhado ao perfil da vaga que está em aberto. Então, às vezes uma pessoa que faz tudo não faz nada. Então não é Quando não é você, por aí. como RH, quer empregar alguém numa vaga mecânico, um exemplo, o que você espera ler do currículo de um mecânico? Se ele tem experiência de mecânico. E onde? De que tipo de experiência? Então, o que um currículo tem que ter? Primeiro, objetivo. O que a pessoa se propõe a fazer? Então, ela tem que ter um objetivo. Qual é a área? Né? Depois, a experiência, a escolaridade. Né? Qual é a sua formação escolar? Sempre a última. Então, desde a última formação. Se é ensino médio, ensino médio. Se é formação superior, subentende-se que cumpriu as etapas anteriores, então não precisa colocar.
E, em seguida, a experiência profissional. Experiência profissional, ou as três últimas, ou as mais importantes, a mais relevante da sua carreira. Por exemplo, não adianta você colocar uma empresa que você trabalhou 1 mês, 2 meses. Pouca experiência você teve. Então, não se deve colocar. Então, coloca no currículo aquilo que é relevante, que enriqueça a sua vida profissional. E, mais uma vez, colocar pelo menos umas 3, 4 linhas, o que ela fez naquela empresa, o que ela aprendeu, o que ela sabe fazer. Não, às vezes o título do cargo não diz nada. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, nós vamos falar da área produtiva, né? Nós temos duas funções a nível de operador de máquina. Operador 1 e operador 2. Isso para o mercado de trabalho não significa nada. Então, isso para mim significa, o operador 1 é o funcionário da área de produção que trabalha no setor de fundição. E o operador 2 é o empregado que trabalha na área de usinagem. Só que para uma outra empresa, a pessoa sai da Metal 2, vou mandar o currículo para a Mali, para a Eaton, né? Se uma pessoa, um selecionador, uma pessoa de seleção dessa empresa, pega lá, empregador 1, e só coloca lá, Metal 2 de tanto a tanto, operador 1. Para outra empresa, isso não quer dizer nada. Então, por isso que é importante fazer uma breve descrição daquilo que fazia na empresa com aquele cargo, com aquele título. Isso é o mais importante de um currículo. Porque te dá, eu vou chamar essa pessoa ou não, né? Ele deve, o postulante, dizer quanto quer ganhar, por exemplo? Não. Ou o salário já está especificado? Não, sabe por quê? Quando você estabelece a sua pretensão salarial, a não ser que a empresa peça, você perde oportunidades de, às vezes, negociar ou até de ter essa vaga. Salário se negocia na entrevista. Se a empresa der essa oportunidade. Porque a maioria dos cargos, principalmente os cargos operacionais, o salário já está definido. Então, no processo... Padrão, um salário, todo lugar é o mesmo, né? É uma política, cada empresa tem a sua política, né? Tem a sua estrutura de salário. Você está dizendo em termos de, por exemplo, mecânico... O salário está definido. Está definido. Está definido. Em qualquer empresa da região, o salário está definido. Olha, o nosso salário é esse, cabe a pessoa aceitar ou não continuar no processo de seleção. Agora, onde o salário é negociado? A nível de supervisão para cima. Então, às vezes se negocia sim, entendi. Embora esteja o salário mais ou menos definido, que é até a pesquisa de mercado que a gente faz, alimenta isso, mas não está descartada uma negociação. Entendi. Num nível mais elevado da função. Agora, essa negociação salarial só deve ocorrer numa entrevista e quando a empresa dá essa oportunidade de negociação. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Como deve se comportar, por exemplo? É interessante, você fala, normalmente as empresas exigem uma certa experiência, né? Tem que ter uma experiência no mínimo de 3 anos e tal. Como se deve comportar o recém-formado? Como é que ele entra no mercado de trabalho? O primeiro emprego, né? Hã? O primeiro emprego, né? Como é que faz? Olha, o primeiro emprego tem 2 caminhos. Não tem oferta, primeiro emprego, tem? O primeiro emprego tem 2 caminhos. O primeiro é alguém que se formou num curso técnico ou num nível médio e que não teve oportunidade de continuar cursando um ensino superior. O que ele tem que valorizar? É a sua formação escolar. O que ele aprendeu, as notas que tirou. Então, valorizar a formação escolar dele. Já num recém-formado, o caminho é o estágio.
o recém-formado. É o estágio. Eu tenho perguntas que já estão fazendo Ah, para mim. é? Inclusive, Tá, ok. eu estou vendo aqui, por isso que eu peguei Tudo bem, tá ok. o meu Ok. celular. Mas você falou, a gente falou um pouco do GRUM, do grupo Grupo DRH. que você comanda hoje. Esse grupo, como que ele atua a favor do empresário? Há uma distinção a favor do empresário e do empregado e do empregador? Entre o empregado e o empregador? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. O RH hoje está mais para o lado do empregado ou do empregador? Olha, o RH, ele tem uma missão difícil. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, para trabalhar no RH, não basta gostar da área, tem que amar a área. Porque tem que atender os dois lados. É o elo de ligação. Você não fica entre a cruz e a espada? O RH não fica entre a cruz e a Você espada? Você tem que atender as necessidades, né, as particularidades, a política da empresa e também tem que pensar no empregado. Né, tem que dar um bom ambiente de trabalho, você tem que, de certa maneira, o proteger. Tem a questão de segurança. Então, esse é o papel, tem que trabalhar nos dois lados, atender as duas necessidades. Você falou dos dois lados e também tem aquele outro lado, né? Quando o RH contrata, é uma maravilha. Né? É e gostoso. Quando demite? É horrível. É horrível. É horrível, principalmente por profissional de RH. É triste demitir e é alegre contratar. Mas faz parte do... Vocês têm alguma... Você é experiente, você já está há anos trabalhando. Mas você tem alguma dica para falar? Para quando você for comunicar uma demissão, ela ser o menos penosa possível? Olha... Porque é triste, realmente. Tem gente que eu acho que pode até perder um pouco o controle, né? Olha, Ricardo, quem contrata e quem demite sempre deve ser o líder, o supervisor da área, o líder, e não o RH. Sim. O RH, ele não é vilão, ele é um facilitador. Então, ele ajuda na contratação e orienta na demissão. Existem duas correntes aí. Tem o empregado que aceita receber o motivo da demissão, até para ele se melhorar, serve de aprendizado para ele, melhorar num próximo emprego que ele for. Tem empregado que não aceita. Então, o que a gente ouve muito por aí das empresas? Redução de quadro. Tivemos que reduzir o quadro. Mesmo não sendo verdadeiro, é que a gente costuma ver. Agora, falar a verdade depende muito da relação que o líder tem com o empregado. Às vezes é necessário e às vezes também não é necessário. Ou às vezes não é possível, né? Ô Bento, a grande Agora maioria... a dica, líder, esteja do lado do seu funcionário. A grande maioria das vezes, o demitido, o ponto de apoio que ele encontra é correr recorrer à lei trabalhista, entrar com alguma uma ação trabalhista. Ação, porque eu eu que sei tá bom, eu estou sendo demitido, eu vou atrás dos meus direitos. Não é? O que você recomenda para o empresário, para o próprio empregado, para não ficar muito queimado? Bem. Eu falo às vezes isso, né? Bom, se você não tem razão, por que você vai... Né? Porque a pergunta final minha era essa: os RH se comunica? O empregado fica marcado, fichado? Os RH se comunicam. Por isso, eu sempre falo desse network que a gente tem, né? Se comunicam. E a maioria, antes de contratar,
fala com outro colega. Você tocou num tema muito interessante. A ação trabalhista hoje virou um meio de ganhar dinheiro, virou um 14º salário. Porque as brechas que a legislação trabalhista criou são muitas. E a lei trabalhista tem uma tendência, né, a dar razão para o empregado, mesmo às vezes não tendo. A legislação trabalhista, metade está na CLT e a outra metade está no humor, na cabeça do juiz que vai julgar aquela ação. E se criou muitas brechas. Então a pessoa se vê, vou entrar com uma ação trabalhista para me ganhar alguma coisa. Sempre vai encontrar alguém incentivando a isso, né? É uma pena. Eu acho o seguinte, ação trabalhista entre se você for efetivamente prejudicado na empresa, e aí é uma empresa, porque tem empresa e tem empresa, né? Então tem empresa que realmente ela explora demais o empregado indevidamente. Mas a maioria não é assim. Então, se for para você ganhar alguma coisa, não entre. Porque você aconselha para a empresa, por exemplo, nunca ter esse tipo de problema. Agir de acordo com a lei trabalhista. Mesmo agindo de acordo com a lei, tem. Sempre tem, é. Mas você ameniza muito. Ameniza bastante. Ameniza bastante. Quer dizer que o RH, então, tem que estar... E é difícil você convencer, às vezes, a empresa a seguir. Arrisca isso. Tem muita brecha, sabe? Nessa área de... Mas é como você disse, o empregado também fica marcado, né? Fica marcado. Porque aí ele saiu do emprego, vai no outro, a turma já dá dica, ó, esse cidadão dá trabalho, cria problema. Uma outra coisa também que diminui a permanência, diminui a chance de contratação, é a rotatividade muito alta. Tem gente que fica 6 meses na empresa, força para ser demitido, para receber seguro-desemprego. Isso é um pecado. Porque o seguro-desemprego é temporário, não vai resolver o problema dele. Então, e fica marcado, porque aí você olha a carteira de trabalho ou o currículo, 10 empresas em alguns anos, sabe? Então, também fuja disso. Seguro-desemprego, lógico, ele é uma necessidade temporária, mas é ilusório. É preferível você se manter empregado do que trabalhar 6 meses e procurar só seguro-desemprego. A sua expectativa em termos de futuro, principalmente para os RH? Expectativa de futuro para os RHs. Olha, Na empresa, né? Claro. Sim, claro. O RH, ele, infelizmente, se valoriza muito pouco como profissional. Você tem 15 anos, desculpa, de RH, você falou mais ou menos isso. Não, de RH tem uns 30. Uns 30. É porque as empresas, a grande maioria, começou a se estruturar com RH também há pouco tempo. Há pouco tempo. Porque antes era o quê? Um departamento pessoal. Mas sabe quem é o culpado, Ricardo? O próprio RH, que não se valoriza, não busca a sua valorização, participar de um planejamento estratégico da empresa, se envolver. Eu até brinco com os meus colegas. O RH que não sabe quanto custa e por quanto vende o principal produto da sua empresa, está fadado ao fracasso. Significa que ele não está antenado. E qualquer profissional dentro de uma empresa tem que estar antenado. Eu até, recentemente, não que esse tema deixou de existir, mas se falava muito liderança, se fala até hoje. Eu acho que hoje o líder tem que saber negociar. O RH, mais do que nunca, você negocia com o seu subordinado, com o seu par, com o seu superior, com o cliente, com o fornecedor. Então, a nossa vida é uma eterna negociação.
E o RH que tem que se envolver com a empresa. Você acha a função de trainee importante numa empresa? Muito importante. Portanto, que é o futuro contratado, né? O trainee, tanto o trainee como o estagiário, é bom para os dois. Porque a empresa tem um tempo maior de avaliar o trabalho da pessoa e o trainee ou o estagiário também tem a oportunidade de aprender, desde que ele queira. Então é importantíssimo. Eu valorizo muito essas duas funções. E é a porta de entrada, né, do emprego. As escolas profissionalizantes, né, contribuem muito com... Contribuem muito. Com a indústria também. O ensino técnico ensina muito. Técnico, né? Ensina muito. Tá certo. Bom, nós temos que fazer mais um intervalo. Okay. E a gente está conversando aqui com o Antônio Bento Rodrigues, principalmente sobre o tema do primeiro seminário do emprego que vai acontecer já na semana que vem, dia 23, patrocínio da Associação Comercial e SEC TV. A gente faz um intervalo e a gente volta para o último bloco para fazer os comentários finais do programa.